istemiyorsan binmeyebilirsin. Değil at, zürafa, fil, ne olsa bineceğim. Olá amigos, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir mais vídeos e ser o primeiro a ser informado sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Começamos esta semana com boas notícias. As mentiras de Asla terminaram em pouco tempo. Orun logo expôs suas mentiras. Mas Asla, para não ficar para trás, entrou no quarto de Orun. Ele encontrou a arma de Orun vasculhando todos os armários. Naquela época, Ira estava pensando em sua felicidade com Orun em seu quarto, sem saber de nada. Asla entra na sala e diz que tudo aconteceu por sua causa. Se não fosse por você ficaríamos muito felizes com Orun. Ira não consegue entender o que Asla disse porque não sabia que Orun e Asla iriam se casar. Depois, Asla aponta uma arma para ele. Ira estava muito assustada. Mas ele mantém a calma e pula na arma na mão de Asla, enquanto Orun tenta abrir a porta. Enquanto Ira e Asla lutam lá dentro, um tiro é ouvido. Quando Orun ouve o tiro, ele arromba a porta e entra. Ele imediatamente olha para Ira. Ao ver que ela está sentada no chão e com muito medo, ele imediatamente vai até ela e a abraça. Quando Asla vê Orun abraçando Ira, ela não consegue controlar sua raiva e agarra a arma daqueles que estão no chão. Mas Orun percebe isso e bloqueia Asla. Ele liga para Yavuz e diz-lhe para entregar Asla à polícia. Enquanto Yavuz pega Asla pelo braço, Asla ainda ameaça Ira. Afif está muito irritado com esta situação. Você me decepcionou muito ao vir para Afif Asla. Ele fica com raiva dizendo como você pode se perder assim. Depois, Orun chega e diz a Asla que se um único fio de cabelo dela tivesse sido danificado, eu teria destruído você. Asla ainda está tentando culpar Ira, mas Orun não a escuta e diz a Yavuz para levá-la. Naquela época, Musa estava ao lado de Ira. Ira pergunta a Musa, por que Asla é tão rancoroso comigo? Quando Musa pensou que você estava morto, Orun disse que eles iriam se casar só para deixar ali feliz. Ira ficou muito surpresa ao ouvir isso, ou melhor, ficou com ciúmes de Orun. Depois, Orun entra. Quando Musa o vê, ele diz, eu contei a Ira o que aconteceu entre você e Asla. Quando Orun ouve isso, ele imediatamente vai até a Ira. Ira está tentando superar o choque do casamento de Orun e Asla, no incidente que ela acabou de vivenciar. Claro, Orun entende isso e diz a Ira, vamos para o jardim tomar um pouco de ar fresco. Ira e Orun saem para o jardim e sentam-se. Enquanto Ira está prestes a perguntar a ele, você amava a Asla? Orun a interrompe porque sabe que ela vai perguntar isso de qualquer maneira e diz que este coração não tem outro dono além de você. Quando Ira ouve isso, ela confia em Orun. Ela já sabe que Orun a ama. Quando Ira ouve isso, ela deita no peito de Orun. Depois de mentir assim por um tempo, Orun sorri para ela e pergunta, você está com ciúmes de mim agora? Ira, por outro lado, não esperava essa pergunta. Ira fica um pouco envergonhada com a pergunta. Como não houve problemas depois, era hora de eles se casarem. Além disso, este casamento não seria um casamento falso. Quando eles se casassem, eles estariam verdadeiramente casados. Eles até teriam filhos neste casamento. Mas precisamos de tempo para isso. Orun e Ira entram após resolverem todos os problemas entre eles. Orun está segurando a mão de Ira. Priya e Afif estão sentados na sala. Ao perceber que eles estão chegando, Afif olha naquela direção, mas vira a cabeça ao ver Orun e Ira de mãos dadas. Quando Orun diz a Afif que vamos casar novamente, Afif olha para eles com uma expressão de surpresa. Depois, Orun continua seu discurso e diz que nosso casamento será um casamento completamente circassiano o mais rápido possível e todas as tradições serão seguidas. Afif ficou muito surpresa ao ouvir isso. Mesmo que ela não queira esse casamento, ela sabe que não pode impedir Orun. É por isso que ele permitirá que este casamento aconteça.
Ele até liga para ir para aprender os costumes circassianos e diz que você tem muito que aprender. Ira já está pronta para aprender tudo isso. E é um pouco emocionante. Enquanto Ira pensa no que fazer no casamento depois de ir para seu quarto, alguém bate na porta e Sevket entra. Sevket entrega os catálogos em mãos para Ira e diz que foi a senhora que os enviou. Ira recebeu os catálogos. Afif enviou estes catálogos para o casamento. Como Afif sabia que Ira era uma pessoa ignorante, ela mandou-a escolher nesses catálogos o que Ira vestiria e faria no casamento. Quanto mais Ira olha para isso, mais animada ela fica. O coração de Ira acelera enquanto ela pensa no que fazer em relação ao casamento. Mas não há necessidade de ela ficar tão animada porque ela tem um marido como Orun. Priam, por outro lado, não pôde aceitar o novo casamento de Orun e Ira. Ele não quer que Ira seja feliz. Na verdade, ele está se preparando para colocar seus novos planos em ação porque culpa Ira pela morte de sua própria filha. Ele diz para si mesmo: vou destruir a felicidade que você construiu no cadáver da minha filha. Bem quando pensávamos que veríamos dias melhores, eu acho. Este Priam está se preparando para colocar seus novos planos em ação. Embora pensem que serão felizes neste casamento, Priam parece minar essa felicidade. É por isso que Orun precisa tomar decisões sérias sobre a Priam e mandá-la embora desta mansão sem lhe dar esta oportunidade. Enquanto isso, enquanto Ira cuida dos preparativos do casamento, Orun entra na sala. Orun fica muito satisfeito ao ver a doce corrida de Ira. Orun e Ira logo se tornarão marido e mulher. Quando Orun vê o estado de preocupação de Ira, ele se aproxima dela e se aproxima dela lentamente. O coração de Ira começou a acelerar mais rápido. Orun se inclina em direção à sua bochecha. E ele segura a outra bochecha dela com uma das mãos e a beija com força. Ira fica imóvel diante do movimento de Orun. Este beijo de Orun é um beijo de verdade. Agora eles ficarão muito felizes e terão filhos. Quero ver esses dias o mais rápido possível. O que você pensa sobre isso? Por outro lado, Nusa e Kna começaram a ficar teimosos um com o outro. Nusa queria se casar com Nefes para que Kna pudesse ficar com a custódia dela. Mas Kna ficou muito zangado com a situação e disse-lhe que mesmo que restasse apenas uma mulher no mundo, eu não me casaria com você. Quando Kna deu tal resposta, Nusa ficou bravo e perguntou a Kna, que não gostava dela: se restasse apenas um homem no mundo, eu me casaria com você. Eles podem não se dar bem, mas depois desse casamento e de levar Nefes com eles, todo o gelo entre eles derreterá e eles se apaixonarão perdidamente um pelo outro. Resta muito pouco tempo até este momento. O amor de Nusa e Kna será inevitável. O que estou realmente curioso é qual será a reação de Afif quando Nusa se casar com Kna. Afif, que não pode aceitar o casamento de Orun com Ira, deve ter um ataque cardíaco por causa do casamento de Nusa e Kna. Para mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, curtir e comentar o vídeo. Até mais.